Caros colegas, nessa demonstração vamos verificar uma nova funcionalidade que a gente tem no Windows Server 2008, que é a PSO. PSO seria Password Setting Object. Seria uma senha refinada. Agora no nosso servidor, nosso Active Directory, a gente pode ter senhas diferentes, com configurações diferentes, para usuários ou grupos específicos. Como a gente já tinha falado anteriormente, no Windows 2003 a gente tinha uma única senha, uma única política de senha que era configurada na Default Domain Policy e todos os objetos do nosso domínio tinham que aceitar. Se eu quisesse uma senha diferente para um setor como um serviço específico, uma senha que iniciava um banco de dados, e essa senha ela ia expirar depois de 30 dias, ou bloquear, ou ter uma quantidade de caracteres diferentes, eu tinha que acabar tendo a mesma restrição que a gente já tinha para o domínio, obedecer o que já estava no domínio. Agora, no 2008, eu posso ter uma senha diferente para um departamento da minha empresa, uma senha com mais caracteres, uma senha com a política de travamentos diferente, uma senha com um bloqueio para um período maior. Então, a gente chama de PSO, né? PSO, Password Setting Object, a gente consegue configurar uma política de senha e essa política de senha não é amarrada por unidade organizacional, ela vai ser amarrada por usuário ou por grupo. Se a gente chegar aqui, então, no nosso domínio, o PSO a gente tem que estar no nível funcional 2008. Vamos dar uma olhada como está o nosso domínio. A gente vê que a gente está aqui no nível funcional 2003. Então ele até deixa eu criar o PSO, mas no finalzinho a gente vai ver que ele vai dar um erro. Vamos só verificar aqui rapidamente. Aqui dentro de System, eu tenho um container que se chama Password Setting Container. Dentro do Password Setting Container vai aparecer os PSOs que a gente for estar criando agora. Vou dar um botão direito aqui e a gente vê que não tem a opção New. Então, só para ficar bem claro, para a gente criar o PSO, a gente tem que criar utilizando o ADS Edit. Vou dar uma verificada aqui. Dentro das nossas ferramentas administrativas, a gente tem o ADS Edit. Ainda temos um probleminha que não elevamos o nível funcional da nossa floresta ainda. Vou aceitar aqui o padrão, mando conectar. Não vou mudar nada, vou dar um OK. Agora, abrindo aqui os maisinhos. A gente vê que a gente tem a mesma estrutura do nosso Active Directory através de uma outra ferramenta, seria o editor do Active Directory. E aqui então a gente tem o nosso Container System, que dando um maisinho aqui do lado, a gente tem nosso container das configurações de senha. A diferença é que no nosso Active Directory dos vários computadores, a gente não tinha a opção New. Então se eu vim aqui, eu dou o botão direito, eu não tenho o New. E agora para o ADS Edit eu consigo configurar minha senha. Vou dar um botão direito e aí eu tenho o New. Isso é uma única opção, tá pessoal? A gente tem aqui apenas as configurações de senha. Vou dar um Next. Dentro da minha configuração de senha, então, ele vai pedir um nome. Tá? Então, Common Name. Vou colocar aqui senha diretoria. Só um exemplo. Dou Next. Agora ele está pedindo um número inteiro. Precedência. Precedência seria o usuário, eventualmente, ele pode fazer parte de vários grupos e cada grupo tem uma política de senha diferente. Então a gente vai ter um conflito das políticas de senha. A precedência seria a ideia, então, da gente ter configurações de senhas diferentes para diversos usuários da nossa empresa. Se um usuário fizer parte de dois grupos que tenham políticas de senha atreladas, ele vai ter aplicada a senha da menor precedência. Então, com melhores práticas, a gente não deve criar duas políticas de senha com a menor precedência, com precedências iguais. Se é uma política de senha crítica, que eu quero que ela seja aplicada, que ela sempre vença, então eu vou colocar uma precedência bem baixa. Como isso aqui eu estou falando de diretoria, seria interessante colocar uma precedência 1, por exemplo. Aí uma política para um outro usuário, colocar precedência 2, para um grupo de serviço, precedência 3. Então, se o usuário fizer parte de mais grupo, só para deixar bem claro, a política de senha que vai estar sendo aplicada, no caso de conflitos, né, se ele tiver mais uma política de senha associada com a conta dele, seria de menor precedência. Nesse caso, então, eu vou colocar precedência 1. Vamos dar continuar. Agora ele está pedindo aqui booleano. Booleano seria verdadeiro ou falso. Então ele está perguntando se a gente está habilitando a senha de criptografia reversível. Vou colocar aqui não. Se vocês colocaram errado,
ele não vai aceitar. Algumas coisas ele já verifica, ele deu falha. Como é em inglês, a gente tem que colocar false. A gente não aceita a política sem reversível. Vou dar o next, agora está pedindo o número inteiro. Quantos caracteres vai ter no mínimo essa senha? Aos poucos diretores eu quero que eles tenham 11 caracteres de senha. Ah, perdão. Agora, só verificando aqui em cima, a gente vê que na verdade ele está falando da senha histórica. Quantas senhas históricas que a gente vai guardar? Vou colocar que os diretores vão guardar então as 24 últimas senhas deles. Eu quero que eles repitam as últimas 24 senhas. Agora ele está perguntando se a gente está habilitando a complexidade da senha. Então, a mesma coisa, verdadeiro ou falso. Não esqueci então, né? Estamos em inglês, se escreveu errado, ele vai avisar para a gente. Então, verdadeiro seria true. Vou mudar aqui. No next. Ela está pedindo inteiro, né? Tamanho mínimo da senha. Então, vamos dizer que minha senha de diretoria teria que ter no mínimo 11 caracteres. Não, muito grande. 9 caracteres. Tempo mínimo da senha. Então, meus diretores só vão poder trocar a senha depois de 7 dias. Agora, ele vai dar um erro, tá, pessoal? Eu vou errar assim, propositadamente, só para a gente gravar. O formato aqui de tempo seria dia, hora, minuto e segundo. Então, 00, 2 pontos, 00 e assim por diante. Então, a gente vai ver que no finalzinho ele vai reclamar esse campo de duração. Agora, aqui, por exemplo, um tempo de vida máximo. Então, eu vou colocar aqui 30 dias. Todos os meus diretores têm que trocar a senha de 30 em 30 dias. Só que a gente vai ver também que ele vai rejeitar. Teria que ser no formato dia, hora, mês, dia, hora, minuto e segundo. Agora aqui, depois de quantas senhas que a gente vai travar? O limite de travamento de senha. Tá, então, vou colocar aqui que 3 senhas incorretas. Vai ficar travado. Ele vai observar o travamento de senha dos usuários por 30 minutos. Ele vai considerar errado também, porque eu não estou usando o formato correto. E vai ficar aqui o travamento também por quanto tempo. Então, eu vou colocar aqui a senha dos usuários, vai ficar travado por 4 horas. No next. E agora, como a gente falou, ele deu vários erros no campo de duração. Idade da senha, mínimo, máximo. Então, vamos voltar lá. A gente ainda tem o nível funcional errado, tá, pessoal? Mas só para a gente memorizar bem o passo a passo. Vamos voltar aqui então, vamos fazer a nossa duração da nossa senha. Tá? Então, primeiro campo aqui, senha de diretoria, booleano, inteiro, e aqui então, duração. Mínimo password age, para tempo mínimo da senha. Quero que o usuário só possa trocar a senha depois de 7 dias. Então, eu vou colocar 7, 2 pontos, 00 hora, 00 minuto, 00 segundo. No next. Tá? Agora, tempo de vida máximo da senha, 30 dias. 30, 00 hora, 00 minuto, 00 segundo. Agora, próxima duração. Ele colocou aqui, tempo que a gente vai observar se o usuário errar a senha, a gente trabalha. Então, vamos colocar em 30 minutos. Então, vou colocar 0 dia, 0 hora, 30 minutos e 0 segundo. Então, se o usuário errar 3 vezes a senha no período de 30 minutos, eu vou deixar ele bloqueado por 4 horas. Então, vou colocar 0 dia, 0, 4 horas, 00 minutos, 00 segundos. Então, next. E a gente vê que ele criou a senha da diretoria. Se a gente voltar na nossa outra ferramenta, então, só deixando bem claro, tá? O ADS Edit é onde a gente vai criar a senha, o PSO, mas para a gente manipular ele, para a gente amarrar ele com usuário e grupos, vai ser pelo nosso usuários computadores do AD. Então, eu vou dar um refresh aqui dentro dos meus usuários computadores do AD, tem que aparecer aquela política da senha da diretoria. Apareceu. Eu vou pegar essa política de senha, um pouquinho mais trabalhoso ainda, estamos quase acabando, mas aqui dentro do editor de atributos, eu tenho que falar para quem que esse PSO vai ser aplicado. Então, a gente tem todas aquelas configurações que a gente está falando de tempo, de quantidade correta, que era verdadeiro ou falso. O nome da minha política de senha está aqui, senha diretoria, e aqui nesse campo, então, o PSO applies to, para quem que esse Password Set Object se aplica. Eu vou colocar aqui
uma conta no meu Windows. Vamos supor que o Edson faça parte da nossa diretoria. Tá? Achei aqui a conta do Edson. Ele vai ter, então, essa restrição de senha habilitada para a conta dele. Vou colocar mais um outro usuário. Eu posso colocar usuários ou grupo de usuários. Tá? Se tiver algum grupo aqui, deixa eu pegar uma ideia. Imaginar que também o pessoal da tesouraria vai aceitar essa política de senha que a gente configurou. Então, a política de senha não é amarrada por unidade organizacional. A gente tem a política padrão que pega o nosso domínio inteiro e agora eu criei uma política de senha que está sendo associada com um usuário e com um grupo de usuários. Vou dar OK. OK novamente. E essa política já está definida. Mas ela ainda não vai estar entrando em vigor, tá, pessoal? Apesar de ter deixado a gente criar, a gente não pode esquecer de levar o nosso nível funcional aqui para 2008. A gente está com o nível funcional 2003, levando para 2008, vou dar um raise. Tá? Ele fala, ó, beleza, vou levar o nível funcional, a gente não vai poder reverter depois que fizer essa elevação, vou dar um OK e aceitei, ele levou o nível funcional com sucesso. Agora, realmente, o Edson e os usuários do grupo da tesouraria vão ter uma política de senha diferente do restante da nossa empresa. Tá ok? Tem uma novidade bem legal, na época do Windows Server 2003, se a gente precisasse de um grupo da nossa empresa com uma política de senha diferente, a gente não tinha alternativa. O que a gente acabava fazendo como uma solução de contorno era criar um novo domínio, tá? Então um domínio filho dentro do nosso domínio pai e colocando esses usuários que precisavam de uma política de senha diferente dentro desse domínio e amarrando então uma nova política de senha, que Default Domain Policy, a gente tem essa única política para o nosso domínio, criava um novo domínio para ter uma nova Default Domain Policy. Apesar de ser uma solução, não tinha muita viabilidade, porque aumentava muito o trabalho administrativo, então era difícil de administração. Hoje, agora com 2008, ficou bem fácil, tá ok? Apesar de dar um pouquinho de trabalho para a gente criar, a gente acaba contornando aquele problema que a gente tinha com a versão do domínio anterior. Obrigado a todos e até a nossa próxima demonstração.